Muito bom dia para todos que estão nos acompanhando pelo Instagram, hoje, né, exclusivamente pelo Instagram, porque, como todos sabem, nós estamos com a casa em reforma, então nós estamos fazendo, inclusive, aqui da nossa casa, diretamente para vocês. Bom dia também, né? Bom dia para quem está nos vendo daqui, né? Boa tarde, boa noite para quem não estiver nos vendo do outro lado, que a gente sabe que sempre tem alguém nos seguindo, né? Na Europa, a gente sempre vê pessoas que entram de outros países, inclusive, né? Bom, vamos iniciar a nossa live de hoje, do nosso Evangelho Dominical, dando os nossos recadinhos iniciais. Primeiro recado seria a respeito do nosso curso doutrinário. Ainda é possível se inscrever. As aulas estão ocorrendo online devido à pandemia, com transmissão pela plataforma Webex. Elas ocorrem todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30. Os interessados façam as suas inscrições pelo WhatsApp, no nosso número 3644-8610. Repetindo, 3644-8610. Vocês terão o prazer de ser atendido pela nossa querida Edi, que ela fará a sua inscrição e passará para o monitor da área do ano que você estiver cursando, tá? Segundo recado seria a respeito da nossa área social. Normalmente a gente faz um plantão para recebimento de alimentos e na época da pandemia a gente costuma marcar uma data para ficar recebendo. Mas como nós estamos numa fase muito crítica, entramos nessa fase roxa da pandemia, nós esse mês não vamos fazer o nosso plantão para recolhimento de alimentos para a composição das nossas cestas básicas. Porém, como ainda faltam e sempre falta alguma coisa, né, para nós conseguirmos ajudar os nossos irmãos menos favorecidos, que estão passando por alguma privacidade, como muita gente está passando nesse atual momento, a gente lembra que nós temos uma chave Pix e vocês podem fazer uma transferência também pelo WhatsApp. Vocês podem tirar a informação do nosso número da nossa conta, do nosso Pix e fazer a doação através da verba, né? Terceiro recadinho a respeito das transmissões das nossas lives. A partir do dia 1/4, ou seja, primeiro do dia de abril, as lives serão transmitidas através do Facebook e não mais através do Instagram, visto que o Facebook ele nos dá uma quantidade de recursos muito maiores, né? E a gente consegue fazer lives mais perfeitas, com melhor qualidade de áudio e de som também, né? De áudio e de vídeo, né? De vídeo. Exatamente. Então nós faremos a migração devido à qualidade dessas lives, que essas lives nos apresentarão, né? Como nesse momento todos sabem, fica inviável a gente estar utilizando a nossa casa para fazer as lives, né? Reunir pessoas nesse atual momento não é muito interessante. Aqueles que não tiverem a conta do Facebook, é muito simples criar. Para quem não quiser ou puder, basta assistir depois através do nosso canal do YouTube, que tem todas as lives feitas desde o momento que nós iniciamos essa pandemia. Hoje, se não me engano, acho que nós estamos com 60 e poucas lives, né? Se não me engano, acho que são 62 lives já dentro do nosso Facebook, né? E por fim, a gente convida a todos para assistir a nossa live musical com os nossos queridos amigos Ricardo e Eduardo, que será no dia 17/3, quarta-feira, a partir das 20 horas. Eles farão a transmissão através do Facebook da Fraterna, ou seja, não haverá transmissão pelo Instagram. Aí você já vai ter que acessar diretamente o Facebook. Se você não tem uma conta, cria uma contazinha, nem que for para seguir a Fraterna, né? Tem muita gente que não gosta de se utilizar do Facebook devido às fofocas, que entra muita coisa de política, entra muita coisa de, né? Então a pessoa já evita seguir. Então se ela não gosta, mas cria uma conta no Facebook para a gente ter essas transmissões das lives, né? Porque hoje, nesses momentos de pandemia, a gente se sente... mais acessos, né? A gente se sente tão só, às vezes, né? Eu e a Valquíria, a gente tem hábito de ver muita palestra pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, porque a gente gosta de seguir várias pessoas palestrantes, né? Palestrantes, né? Da doutrina espírita, né? Bom,
Então vamos dar início então ao nosso Evangelho Dominical, que eu já falei bastante, já passaram-se alguns minutinhos, né? Então eu pediria àqueles que se sentirem confortáveis fecharem os seus olhos, relaxarem, deixarem os seus pensamentos, elevarem-se ao alto, visualizando a figura do nosso querido e amado Mestre Jesus, que através de toda a sua equipe espiritual, através dos seus assistentes do plano, sempre estarão dirigindo e governando as nossas atividades enquanto encarnados nesse planeta. Que possamos, com a ajuda deles e todos esses irmãos, poder ter o discernimento de passar a vocês as nossas mensagens com todo amor e carinho e buscando através deles a compreensão para que não consigamos passar nada fora do que a doutrina nos ensina através do Evangelho de Jesus. Então, Pai, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui fazendo essa live do nosso Evangelho Dominical. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bom, antes da gente iniciar o nosso tema de hoje, que seria um tema referente ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nos foi passado falar sobre as causas anteriores das aflições. Se não me engano, é o quarto tema do esquecimento do passado. Do Bem-aventurados os aflitos, né, que começa com a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, e aí vem o esquecimento do passado, que nós vamos citar e comentar alguma coisa a respeito das nossas encarnações anteriores, né? Eu tenho um livrinho de mensagem aqui que nos foi escrito, acredito, com autoria do plano espiritual também, do nosso querido Celso Santos. É um livrinho pequenininho, mas que traz tanta mensagem gigantesca para nós. Celso Santos, muito obrigado por escrever Eu Sou Capaz. Então eu peguei uma mensagenzinha aqui, que diz assim: no arado da vida, o que está plantado para o seu futuro? Já se questionou sobre as sementes que lança no solo fértil da sua existência? Quais os sentimentos que sente e almeja sentir? Quais as companhias que tem e deseja ter? Reflita, a árvore frondosa e frutífera de hoje já fora uma semente em algum lugar do passado. Aproveite o momento para refletir, cresça, floresça e dê bons frutos. Pois Jesus já falava, né? Reconhece-se as árvores pelos seus frutos. Recorda dessa frase de Jesus? Também está num dos capítulos do Evangelho. Expresse os seus mais sublimes sentimentos. Exclame aos quatro cantos do mundo: eu sou, eu posso e eu faço. Diga ao universo: eu sou capaz. Né? Legal, o Celso Santos é um cara muito bacana, ele sempre faz live com a gente lá na Fraterna, e ele tem alguns livros de autoria dele, tem um programa também na Rádio Boa Nova, né? E é uma pessoa do bem. Então eu gosto de ler essas mensagens deles, que eles nos deixam sempre, né, nos dão uma levantada na nossa moral, né? Às vezes a gente acorda meio triste e tal, por conta dessa situação. É um energético, né? É um energético para a nossa vida, né? Que nos incentiva a levantar, né? A olhar a vida da gente com outros olhos, com outra disposição. Porque às vezes a gente está tão decepcionado e a gente fica desanimado. Verdade. Né? Então, com esses dizeres... Sempre trabalhei na área comercial, eu tenho que ter contato físico com as pessoas, né? E a gente, através dessa pandemia, a gente acabou aprendendo a ter contato, infelizmente, esse contato à distância. Distante. Né? Esse contato distante.
Mas graças a Deus nós temos a tecnologia de hoje live, que nos permite... o Instagram, o Facebook, a gente tem tudo isso. A gente aprendeu tanto nesse ano de 2020, né? O pessoal fala tanto... Nossa, foi um ano de desgraças, um ano de coisas que nos aconteceram, muita gente desencarnou, mas todos que desencarnaram, podem ter certeza, tinham que desencarnar de alguma maneira. E nos foi permitido colocar, Deus nos permitiu, que não existe nada que aconteça que Deus não permita, que essa pandemia, que esse vírus tenha nos atingido, para que seja mais uma maneira, e infelizmente, uma maneira que muita gente tem como uma maneira de você desencarnar sofrendo. Mas a gente poderia desencarnar de uma forma sofrendo muito mais, né? Então muita gente tem a graça de desencarnar rapidamente, né? Isso vai depender de muita coisa que nós vamos falar hoje, das nossas causas anteriores, das aflições, né? Dos nossos problemas que teremos, que estamos tendo hoje por conta de coisas que fizemos em encarnações passadas, né? Então, esse tema aqui, do esquecimento do passado, é um tema que a gente tem que abordar, não nos lamentando das coisas que estão nos acontecendo hoje, porque a gente sabe que nada é por acaso, né? Tudo que nos acontece hoje, tudo que está acontecendo nesse momento, são a soma, né? Consequências de coisas que vêm do passado. É a soma do passado. Que nem eu li no livro da mensagem, né? A gente sabe hoje que os bons frutos, que somos aqueles que estão buscando os melhores momentos na sua encarnação, sabendo aproveitar melhor essa encarnação, é porque já vieram com essa missão. Muitos não conseguem cumprir. A gente sabe que ninguém regride, né? Todo mundo está aqui para evoluir. E então a gente espera estar conseguindo essa evolução através dos estudos da doutrina, que graças a Deus nos caiu no colo, né? Nos caiu no colo essa doutrina maravilhosa que nos faz compreender, que nos faz serem pessoas que começam a raciocinar em cima dos ensinamentos que nós tivemos na nossa vida, né? Então nós vamos falar bastante a respeito de por que a gente não se lembra do que aconteceu nas nossas encarnações passadas. Porque é bom. É bom para nós. Porque é bom ser isso. Porque é bom ser assim, né? Vamos só para quem ainda não teve a oportunidade de... Alguns trechinhos. De se aventurar nesse livro maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi codificado por Allan Kardec, né? O nosso querido professor Rivaio. E eu estou aqui com um livro que parece ser muito grosso, mas não é não, gente. É porque a gente vai ficando um pouco mais experiente. A gente vai necessitando de letras maiores. Né? Então, fica mais fácil da gente ler, não precisa ter auxílio dos óculos e nada disso, né? Então, vamos lá. Aqui, Kardec nos começa passando o seguinte: esclarecimento do passado. 11. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Ah, mas como é que eu vou aproveitar aquilo que eu aprendi na encarnação passada se Deus nos coloca o véu do esquecimento? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou lembrar do que eu fiz de errado na encarnação passada para poder fazer certo dessa vez? Né? Fica a pergunta no ar? Não, não fica a pergunta no ar, porque a gente nunca esquece daquilo que a gente já aprendeu. A gente pode não lembrar-se enquanto a gente estiver, assim, lúcido, acordado, né? Porque, como todos vocês sabem, quando a gente descansa o nosso corpo físico, né, que é a nossa capa espiritual, né, a capa de nós é espírito, nosso espírito fica vagando, fica aprendendo, fica crescendo, fica evoluindo, se encontra com espíritos no plano espiritual e ali recorda-se muitas coisas que
viu na encarnação passada, né? Que são necessárias. Que são necessárias, tudo aquilo que é necessário. O que eu me propus a fazer na encarnação passada que eu não consegui? É a mesma coisa que quando a gente termina o ano, né? Lembra? Quando a gente termina o ano, a gente começa a fazer uma programação para o ano seguinte, né? No final de 2020 a gente fala, no ano que vem, 2021, tudo vai ser diferente. Esse vírus já partiu, a gente já conseguiu descobrir uma vacina, a gente já conseguiu se livrar deles. Então vamos começar a fazer a nossa programação? Aí você pega e começa a escrever num papelzinho. Mas é bom escrever até, inclusive, porque aí a gente vai lembrando das coisas que a gente tem que fazer, porque a memória da gente é muito curta, né? A gente não consegue utilizar de tudo. Então a pessoa começa a fazer a sua programação. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou pegar academia todo dia, vou malhar 1 hora, 1 hora e meia, né? Vou cuidar do meu corpo físico. Esse ano eu vou estudar inglês, né? Mas se eu já estudei inglês, falar assim, então eu vou estudar uma segunda língua. Eu ouvi dizer que o futuro está na tecnologia. Eu vou estudar a respeito de tecnologia, eu vou estudar informática, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, já tem inglês, né? A maioria dos livros falam que em termos ingleses, né? Aliás, dentro do termo da informática, a gente usa muita coisa em inglês, né? Fazer backup, fazer live, né? Tem que falar live. O que é live? Live que eu sei é vida, né? Então, é uma coisa que a gente está fazendo no nosso momento. Não, aquele momento que a gente está vivendo, né? Na máquina, a gente faz o backup. O backup. Mas, né? Faz o backup. Eu não entendo muito, mas assim, na máquina a gente pode optar por esse backup. Se você vai guardar num cofre, digamos, um termo antigo. Mas agora, na nossa mente, falando sobre o lado espiritual, nós também temos um backup. Está no nosso subconsciente. É esse subconsciente, é essa intuição que a gente tem, que é o nosso backup espiritual. É o que a gente tem que se ligar e perceber o que é que a gente tem de errado. É verdade, né? E dando continuidade aqui nos ensinamentos do nosso querido Allan Kardec, se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Sim, afinal, né? Deus não é perfeito. Sim, Deus não perfeito, é justo. Deus não é bom. Maravilhoso. Então, e mais um montão de outras coisas. Deus é tudo isso. Uhum. Então, se a gente não aceita isso, é porque a gente está duvidando da capacidade de Deus, da bondade de Deus, da perfeição de Deus, da justiça de Deus. Estamos duvidando de Deus, do Criador. É verdade, né? E realmente essas lembranças teriam inconvenientes muito graves, né? Já pensou? Ela poderia... Se eu lembro que você me enforcou... Nossa, não ia dormir com você de jeito nenhum. Né? Não é verdade? Então, não ia dar certo. Não ia dar certo. Não a gente ia dar tem... certo. Se nós estamos juntos hoje, né? Se nós estamos num convívio familiar, é porque a gente precisava estar junto. Né? Isso a gente já fez uma programação lá no plano espiritual. Tinha que lapidar essa nossa proximidade. Você né? vê que a gente deu certo. Tinha que aparar as arestas. Exatamente. Né? Ninguém se lembra ao ponto de falar assim, não, eu fiz uma programação de reencarnar junto com a Valquíria para que a gente cumprisse alguma coisa que a gente deixou lá atrás, né? Mas, puxa vida, então por que eu namorei outras meninas antes de conhecer ela? Por que ela namorou com outros rapazes antes de me conhecer? E depois foi comigo que ela casou. Porque a gente realmente conseguiu, né? Estamos chegando na perfeição que Deus é, né? E nos conceder esse encontro. Não foi por acaso. Eu era de Pirituba, ela era da Lapa, a gente acabou se encontrando, né? Estudando juntos, né? Acabamos estudando juntos. E ali a gente se conheceu. Por quê? A gente já tinha se conhecido, a gente já tinha conhecimento de encarnações passadas, né? De coisas que a gente acabou esquecendo, que não era tão interessante a gente lembrar. Quer dizer, a gente se conheceu, eu já tinha 23 anos e tal, e
Então, nesses 23 anos, será que eu fiquei procurando por ela? Não fiquei procurando. Mas Deus, na sua perfeição, na sua bondade, permitiu que a gente se encontrasse de alguma forma, para que a gente cumprisse as coisas que a gente tinha deixado, né, na encarnação passada, para se acertar nessa, né? Você já pensou? São as programações, né, César? São as programações São que as a gente programações faz. anteriores, antes de a gente reencarnar, são programações. É tudo programado, é tudo reunido. Quando a gente lê o livro do Segismundo, do Mensageiros, ali, sim, esse livro, a gente vê a montagem, a gente vê uma montagem, a gente vê um grupo de espíritos imbuídos, com vontade, com carinho, com amor, em reunir espíritos que têm os resgates. Como aqui a história do Segismundo, os pais têm um resgate um com o outro e ambos têm um resgate com o filho. Então, qual será nosso resgate? Qual será o resgate que tivemos também em relação aos nossos filhos? E assim, muitas famílias. Quais são os resgates entre as pessoas, entre os filhos, entre os pais, entre os netos? A Valquíria está citando aqui de uma passagem do livro Missionários da Luz, né, que é pelo espírito do André Luiz, que foi psicografia também do nosso querido Chico Xavier. É o tópico número 13, que fala sobre a reencarnação do Segismundo. Que ele e o pai, em encarnações passadas, foram inimigos. Inimigos, ferrenhos. E um abateu o outro, né? Um assassinou o outro. Olha só. Por conta de um amor. Né? E o Segismundo acaba vindo, né, através de um acordo que ele fez na espiritualidade, no espírito Anselmo, se não me engano, Anselmo era o adversário do Segismundo, né? Não me lembro bem quem foi o autor espiritual desse encontro, mas eles fizeram esse acordo, fizeram várias reuniões enquanto os pais estavam dormindo, né, estavam descansando o seu corpo físico. Ele se aproximava espiritualmente, né, juntamente com os irmãos da espiritualidade que estavam ajudando esse espírito a reencarnar no seio daquela família, para que ele conseguisse, através do amor filial, né, dos pais perdoarem esse espírito. Porque todos sabemos que todos nós que fizemos alguma coisa no passado, que temos alguma coisa a acertar, nós temos essa chance da reencarnação, essa bondade que o Pai nos deu, de estarmos aqui encarnados para aprendermos a sair dessas situações que nós tivemos lá no passado. A transformar, né, César? A transformar aquele sentimento de ódio, em amor, de aversão ao outro, em aceitação, em respeito. O amor não vai vir assim de repente. Não, de forma então, primeiro tem uma aceitação, tem um respeito, tem um carinho, tem uma harmonia, para depois começar um amorzinho devagar entre pais e filhos, para depois se transformar num amor mais universal, não é? Um amor grande, forte, com base num respeito e num carinho. Respeito ao outro, aceitação do outro, que o outro tem uma situação, então vamos ajudar, vamos estender a mão. É isso, o estender a mão. Então todos os nossos familiares e mais os anteriores, os nossos antepassados, também tiveram esses momentos de aceitação. Esses momentos de respeito, de doação, é necessário. Senão esse mundo não muda, não modifica. E nós sabemos que nós estamos aqui para fazer esse mundo melhor, né? Para transformar, melhorar astralmente, melhor, né? Toda essa energia, energicamente. Fase, né? Energia. Ontem eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo. Uma palestra não, na verdade era um centro espírita lá do Sul, e ela estava fazendo várias entrevistas com várias personalidades que estão encarnadas aí, fizeram
entrevistas com evangélicos, católicos, hinduístas, se naquele dia, que eu não sei se foi ontem ou se foi outro dia, que eu não atentei para esse detalhe da data, o Divaldo estava falando exatamente sobre isso, né? Nós estamos hoje vivenciando uma situação de provas e expiações no planeta Terra, né? Assim como outros irmãos espirituais estão tendo essa mesma situação em outros planetas, né? Que estão habitando em outros planetas que são semelhantes à Terra ou que são até superiores à nossa hierarquia desse orbe terrestre e estão em situações melhores do que a gente já, né? Nós estamos aqui em aprendizado, nós estamos na pré-escola aqui ainda, né? Vamos dizer assim. E o Divaldo fala que esse vírus veio para complementar essa fase que nós estamos passando de provas e expiações, para ver aqueles que vão conseguir, porque a gente já ouviu várias vezes, muita gente falando, inclusive o Chico falava, que nós estamos tendo a nossa última chance. Nós somos os trabalhadores da última hora, atualmente, né? Aqueles que não quiserem voltar, não quiserem herdar a terra, como Jesus nos prometeu, né? Que nós estamos em busca da mansetude, da paz interna, nós estamos buscando herdar essa terra para nós. É isso que nós estamos buscando fazer, através da nossa reforma íntima, através das nossas mudanças mentais, né? Através dos nossos aprendizados a respeito do amor, da caridade, da benevolência. São atitudes a serem mudadas. Exatamente, atitudes positivas que a gente está buscando trazer para nós. É o que vamos deixar para filhos, netos, vizinhos, companheiros de trabalho, de vida, de conhecimentos, tudo. E eu acho que nós estamos conseguindo, né? Essa semana, né, nós tivemos a graça, né, de ficarmos cuidando de um dos nossos netos. Nosso netinho, que a gente ama de paixão. E ontem eu fui devolvê-lo aos pais, né? Então, a gente fica com ele aqui algumas vezes, e a gente sente que esse espírito era um espírito que precisava ter algum ajuste com a gente, que ele é tão ligado conosco, né? Ele tem aquela coisa de amor, você percebe que é um amor puro, né? É uma coisa assim que vem dele mesmo, que vem de dentro. Ninguém exige que esse espírito nos ame. Ele aprendeu. Ele veio com uma missão e está conseguindo cumprir, né? A gente tem que ver, quando a gente vê essas coisas desse lado, a gente fala, nossa, nós estamos conseguindo atingir os nossos objetivos, né? Mas como todo espírito ainda é uma criança, sim, e necessita de direcionamentos, orientações. E é isso que muitos pais hoje em dia deixam a criança à vontade, sem direção. E a criança fica tão perdida e se apoiando em coisas de televisão, de videogames, de amizades às vezes, que não estão ajudando a direcionar para um lado bom. A respeitar o amiguinho, a respeitar o mais velho, a respeitar o animal, os bichinhos e tudo mais. Então, é necessário que a gente dê um direcionamento a essas crianças, a esses espíritos que foram entregues aos nossos cuidados, aos pais, avós e tios, aos mais próximos, para que tenha orientação, para que tenha uma moral, para que o vínculo familiar não se extingue, não se esvai, não vai embora, não suma do mapa. E a gente ensina bastante a respeito da prática do amor, né? E eles acabam aprendendo a amar não só aqueles que estão convivendo com ele, os familiares, né? Que estão naquela convivência familiar consanguínea, né? Digamos assim, porque a gente costuma dizer que nós vivemos numa família espiritual. Todos aqueles que estão próximos da gente são nossos familiares espirituais, né? E esses familiares consanguíneos que vêm dentro do nosso lar, que realmente são aqueles que têm as adversidades para que a gente consiga supri-las, né? Nessa encarnação. E a gente acha que estamos conseguindo, né?
Pode continuar. Então, de qualquer forma, causariam perturbações inevitáveis nas relações sociais, mas já nós falamos. Como o espírito é comum, né? É comum renascer no mesmo meio que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez o seu ódio reaparecesse. E de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que o tivessem ofendido, né? É aquele caso que a gente estava falando. Você já pensou se a gente se lembrasse do que a gente foi na encarnação passada? Certamente não éramos como estamos sendo hoje, porque a gente não veio com missão. Nós estamos vindo com um aprendizado, né? Muito poucos espíritos, que a gente acha que 1 ou 2% dos espíritos que estão encarnados nesse momento no planeta Terra, nesse orbe, estão vindo com uma missão. O resto está vindo como aprendiz, né? Todos nós estamos aqui como aprendizes. Como aprendizes. Assim como somos eternos aprendizes até o dia que a gente conseguir chegar na angelitude, né? Que sabemos que um dia chegaremos, sabe lá quando? Mas chegaremos, né? Estamos nos esforçando para isso. Para nos melhorarmos, né? Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta. É o quê? A voz da consciência e as tendências instintivas. Ou seja, a gente vai tendo os instintos e não precisamos lembrar daquilo, a gente vai tendo instinto. Acredito eu que em encarnação passada, não muito distante, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente precisa reencarnar rápido, né? Para aprender mais rapidamente, para conseguir alcançar aqueles que estão na nossa frente, né? Alguém se lembra da sua encarnação no século passado? Muitos vão lembrar. E no século retrasado? Estamos próximos da gente ainda, né? Que nós estamos ainda no ano 21 desse século aqui, né? Muitos de nós vivíamos aquela situação pré-república, né? Antes da república, onde a gente tinha a escravatura. Lembra? Quem será que a gente era? O senhor, o capataz, o escravo, né? A maioria vai falar que eu era o senhorio, né? Eu acho que eu era o senhorio. E com certeza, né? Você lembra aquela passagem que as mulheres estavam discutindo o que elas tinham sido na encarnação passada, quando estavam visitando o Chico lá em Uberaba, né? E chegava o Chico e falava: Chico, você sabe me dizer se nas minhas encarnações anteriores eu era uma rainha mesmo, como eu penso que eu era? Outra, eu acho que eu era uma duquesa, né? Outra, eu acho que eu era uma princesa. Uma condessa. Uma condessa, né? E o Chico respondeu assim: realmente eu acho que vocês eram mesmo. Eu acho que vocês foram mesmo. Porque se vocês fossem as camareiras, né? Camareiras. Aquelas que faziam as lavadeiras, com certeza vocês já estariam num plano superior. Olha que perspicácia, né? Passar pela situação difícil, com certeza a gente conquista o lado, o plano melhor da nossa espiritualidade, né? Significa que a gente aproveitou, como diz um dos palestrantes que a gente costuma ouvir, ele fala: você é um completista? O que quer dizer um completista? Um completista é aquele que vem com um determinado aprendizado e consegue fechar esse círculo, consegue completar, né? Isso, consegue completar o seu aprendizado, consegue finalizar o que foi programado para aprender, né? Eu aprendi o que eu vim aprender, eu consegui completar. Você é um completista? Eu consegui, eu sou um completista. Mas eles falam que é raro, é difícil ser um completista. Geralmente, a maioria não consegue. Por quê? Além daquilo que veio aprender, que estava a desejar, consegue colocar mais coisa para aprender.
Consegue deixar sempre um rastrinho a mais, né? Consegue complicar um pouco mais. Porque nessa encarnação atual, que a gente tem que mudar certas tendências nossas e a gente tira o óculos, né? Fecha o olho e não vê as tendências. E agrega mais algumas. Assim, com certeza. Mas a gente já é bem melhor, né? Que eu estava falando. Nas encarnações passadas a gente andava de facão na cintura, de revólver, de garrucha, né? Naquela época era garrucha. Você andava com garrucha, qualquer coisa, o cara te ofendia, você já matava. Já partia para um duelo, já partia para uma vingança. Limpei a minha honra. Limpei a minha honra, né? Hoje a gente sabe, a gente já está num estágio bem mais evoluído, num estágio bem melhor, né? Porque a gente já não anda, começa por aí, a gente já não anda mais com uma arma na cintura como todo mundo andava, né? Eu adoro ver filme de faroeste antigo, né? Porque não pelas histórias, mas pelos atores, né? E eram super atores, né? E todos eles andavam armados, todos, não tinha exceção de nenhum estar andando sem uma arma na cintura para poder não levar ofensa para casa, né? Então, como o Kardec continua aqui, ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se é punido, é porque praticou o mal. As suas más tendências atuais são um indício do que falta corrigir em si mesmo. E é sobre esse ponto que ele deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto, do que foi completamente corrigido, não resta nenhum vestígio. Olha só. Não é? Então, o que a gente tem hoje é a somatória. Exatamente. É a soma de todo o nosso passado. Se a gente gosta de uma fofoca, se a gente gosta de uma bebidinha, se a gente gosta de um cigarrinho, não importa qual. Tudo isso é a somatória do que a gente conquistou no nosso passado. Se a gente gosta de uma farra, de uma traição, não importa qual. Não importa qual. Que você traiu um amigo, sua esposa, seu marido. É traição, não é mesmo? É traição. Se você trai alguém no trabalho, puxa o tapete, é traição. Não importa. Então, tudo que nós fazemos hoje, o que nós aceitamos como desculpa, como legal, que é conveniente, que é confortável para mim, então o quê? É uma soma do que eu fui do passado. E olha que a soma, pelo jeito, não está muito boa. O estágio que estamos nesse planeta não está bom. Então, nós não somos tão bons assim. Não estamos conseguindo aproveitar Não essa estamos chance. conseguindo aproveitar a chance. O porquê será que temos uma pandemia para ficarmos fechadinhos no nosso mundinho, nossa casa, no nosso eu dentro de nós? Por que será que estamos tendo essa imposição? Porque é uma imposição. Ah, sim. É uma imposição. Não é o governador que está mandando a gente ficar em casa. Não é o governador, não é o estar presidente. aqui. Não é a ONU. Não. Nós precisávamos É uma estar pandemia, é uma doença. mundial, Um né? vírus. E isso é mundial. Então não é só o Brasil. Isso é mundial. É para quê? Para que nós nos olhemos para dentro de nós e vermos, prestarmos atenção nisso que ele está falando aqui. Porque se é uma pandemia, que ela é mundial, né? Não é uma epidemia que é local, é uma coisa que é mundial. É por conta do quê? Do planeta estar passando por uma modificação, né? Se nós estamos passando de um estágio de E como a gente estava expiações, de provas, ou de e como a provas, gente de estava expiações. demorando, né? A gente estava demorando, tem que Veio uma coisa que nos empurrasse, Nos nos empurrou. acuasse É verdade. num determinado local ou situação, para que nos enfrentássemos de uma vez por todas. Se olhe, se veja, se reprograme, refaça suas atitudes, refaça sua moral, refaça o seu convívio,
refaça suas amizades, refaça seus planos de vida, seus planos de melhoria, de entendimento. E compreenda acima de tudo, porque isso não envolve política de nada. Compreenda acima de tudo que existe um Criador, que existe um Deus, que governa tudo. O nosso planeta não está sozinho no universo. Ao contrário, tem trilhões e trilhões aí. E isso só na nossa galáxia, imagine as outras. É uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, é gigantesca. A gente não tem como medir, calcular isso na nossa mente. Então, é uma situação em que o Criador, né, permitiu. Vamos lá, vamos ver se esse pessoalzinho muda. Gostaram do pessoalzinho? Somos é de propósito. Pessoinhas. Essas pessoinhas somos nós. Se o Chico falava que ele era um cisco, né? O Chico, ai meu Deus, fantástico, o Chico. O Carlos Bacelli fala que ele é uma formiguinha. Então, o Bacelli é uma formiga, o Chico era um cisco. Nós somos o quê? Ele falava que ele era um cisco de Deus. Então eu sou o quê? O cisco do cisco. Porque, olha, eu não me considero assim. Chico era fantástico. Nossa. Né? Como exemplo de humildade, de amor ao próximo, uma missão de respeito, cumprir, né? De carinho ao outro. O fato de escrever aquelas cartas todas em resposta a uma situação que as pessoas vinham, de pedir ajuda, de pedir, de se agarrar a alguma coisa quando perde aquele ente querido. E Chico vinha com aquilo, com a palavra, ele vinha com o carinho, com o amor daquele que se foi. Sim, porque quando a gente perde alguém, é um que vai. Mas aquele que foi, ele perdeu quantos? Todos aqueles que ficaram. É muito maior. Então, é muito maior o sentimento daquele que foi do que daqueles que ficaram. É muito maior. Então, assim, o Chico, quando ele retratava, ele colocava no papel o verdadeiro sentimento. O verdadeiro sentimento ele colocava ali. E ele chorava junto com as pessoas. Chico era Chico, né? Era aquele respeito, né, ao outro. Eu respeito a sua tristeza, a sua mágoa, a sua falta de carinho, a sua falta de entendimento, de compreensão. Eu respeito isso, eu estou com você, meu irmão. Isso era o Chico. E esses espíritos maravilhosos que vêm encarnando aqui na nossa pátria do Evangelho, né? Que o pessoal fala, pátria do Evangelho, nossa, mas a gente é a pátria do Evangelho e sofre tanto, a gente é o coração do mundo, né? Mas é por isso que vem por isso que nós estamos aqui. Que vem. Todos que estão aqui e vieram para o aprendizado, muitos não estão conseguindo cumprir, né? Que nem a gente vê muitos políticos, principalmente, né? A gente gosta de falar em política no meio do estudo do Evangelho, mas a gente está vendo que são espíritos que não estão conseguindo cumprir com aquilo que se vieram propostos, né? De fazer o Brasil ser mais rapidamente até a pátria do Evangelho, né? Bom, vamos voltando ao assunto aqui. As boas resoluções que tomou representam a voz da consciência que o adverte sobre o que é o bem ou o mal. E lhes dá força para resistir às más tentações. Então, quer dizer, a gente lembra-se sim de alguma coisa. Porque durante quando a gente estava lá descansando o nosso corpo físico, a gente estava em confabulâncias, em aprendizados com espíritos protetores que estão à nossa volta, aprendendo alguma coisa. Lembra que você se propôs a fazer isso. Aí de manhã você acorda e vem com aquela coisa. Com um novo propósito. Um novo propósito. Com uma nova intuição. Então, intuição, vamos seguir a intuição. Porque a intuição, no fundo, tem o quê? A indicação do mentor. A intuição é a primeira das mediunidades que a gente adquire. Porque o mentor está lá para te cutucar em alguns momentos. Opa, volta naquela reta. Você se desviou ali, mas volta. Vamos retomar o caminho. Verdade. Né? Então o esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a nossa vida corporal.
Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Ou seja, mais um, aquele sinalzinho, né? Mais, vai chegando. Né? Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como a que acontece na vida terrestre, durante o sono, a qual não nos impede de lembrar, ao acordarmos no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias anteriores. É aquilo que a gente estava falando agora, né? A gente não se lembra do que a gente se propôs, mas graças ao nosso descanso físico, a gente consegue estar mais próximo da espiritualidade e se lembrar daquilo que a gente propôs, né? Todas as noites. Todas as noites, ininterruptamente, enquanto a gente estiver encarnado aqui, como ele diz, enquanto a gente estiver nessa vida física, né? Porque depois, na hora que a gente voltar para lá, a gente senta na salinha do cinema, né? Do cinema, do plano espiritual lá, e a gente clica o botãozinho, play. Aí começa a passar tudo aquilo que nós já vivenciamos durante toda a nossa vida. Ah, você lembra que tantos séculos antes de Cristo, né? Tantos séculos antes de Cristo a gente fazia isso, a gente foi discípulo de Sócrates, ou de Platão, ou de Aristóteles, será quem? Sei, né? Que eu fui sim. Será que a gente teve lá? Fui não. Mas eu acho que a gente estava melhor, porque se a gente tivesse lá junto, se a gente tivesse lá junto com o mestre, hoje a gente estaria num plano um pouco melhorzinho, né? Mas a gente estava do outro lado, a gente estava daquele lado que atirava pedra ainda, lembra? A gente estava daquele lado lá onde a gente ficava, mata ele mesmo, põe ele na cruz, né? Então hoje a gente já segue os ensinamentos de Jesus, hoje a gente já busca esses ensinamentos, a gente já busca esses aprendizados. Tanto é que eu queria saber, eu acordo muito cedo, a hora que ela desperta, que ela levanta, eu já vi 2 palestras todo dia, todos os dias. Porque eu adoro dormir, gente. Ela gosta de dormir, mas eu gosto de ouvir as pessoas, né? Nós temos tantos amigos que a gente fala, né? Que palestram, que nos dão entendimentos diferentes. Ah, sexta-feira tem um amigo nosso que faz live toda sexta-feira. Às vezes não dá tempo da gente acessar na live naquele momento. Mas aí eu acordo e falo, puxa vida, teve a live de fulano que falou sobre isso. Ah, o filho pródigo e tal. Né? Vou ver o que ele falou sobre o filho pródigo. Talvez ele teve uma visão que eu não tenho. Mas é sempre assim. Dormir né? demais é fugir da realidade. Eu gosto de dormir de manhã, mas dormir demais é fugir da vida real. E isso também não é bom. É verdade, né? Vamos aproveitar bem a nossa encarnação aqui, né? Bom, dando continuidade. O espírito não readquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Podemos dizer que ele não a perde jamais, pois as experiências provam que, mesmo encarnado, durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Sabe por que sofre? E que sofre justamente. Deus não faz nada errado. Se você está sofrendo, é porque você causou. Aliás, tem uma das respostas do Livro dos Espíritos que eles falam assim: você não aceita isso que Deus determinou assim? Então você queria o quê? Que Deus pedisse permissão para você? Ou pedisse a sua opinião? Ele não seria soberano, né? Ele não seria soberanamente. E a inteligência suprema, ele não seria. Então, tem que satisfazer a sua vontade. Aí, continuando aqui, a lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação. Mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicar as suas relações sociais, ele adquire novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Né? Um texto tão pequeno que eu falei para a Valquíria, assim, que se a gente pega isso aqui para ler, em menos de 5 minutos a gente lê. Bem menos. Né? Esse trechinho aqui, principalmente quem fez leitura dinâmica, esse trecho que são 2 laudinhas, né? 2 laudas. Você lê em menos de 5 minutos.
E olha quanto assunto a gente tem para tirar desse ensinamento. Verdade. Né? Por que que nós temos necessidade de lembrar daquilo que nós fomos? Posso ler um trechinho aqui de um livro? Que a gente tem que se preocupar com o quê? Com o nosso presente. O passado é passado, serviu de aprendizado. E o futuro, só a Deus compete. E a gente sabe que este futuro nós temos que fazer de acordo com as nossas atitudes de hoje. Do nosso presente. Nós construímos o nosso futuro. Né? Não adianta ser em cartomante, para ver lá, está escrito no poste lá, né? Leia o seu futuro. Né? Vou buscar a pessoa amada. Não tem nada a ver, né? Bom, Emmanuel, nossa, lindo, hein? Emmanuel, eu achei aqui um trechinho do Chico, né? De um livro do Emmanuel, que é Esquecimento do Passado também, ele fala, né? O homem e seu destino. Isoladamente, cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o labirinto, é o princípio de tentações e dores, que faz parte, é inerente na vida nessa esfera terrestre. Faz parte. Um labirinto que é por nós mesmos traçado. Por nós mesmos, antes de reencarnar, que a gente combinou tudo. E a gente necessita palmilhar ele, perseguir ele. Então, portanto, cada alma, cada espírito tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, que isso faz parte ao mundo que nós estamos pertencendo. E sem outra situação. Tem de combater com o seu próprio destino. Porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito trabalha para dominar a matéria e triunfar nos seus impulsos inferiores. Então, quando estamos aqui, nós estamos para o sofrimento e o trabalho. Mas nós temos que trabalhar e dominar essa matéria. E sair triunfantes, vencedores, é o que ele diz aqui. E triunfar dos nossos impulsos inferiores. Temos que ser triunfantes. É dessa verdade que necessitais convencer-vos. Então, é dessa ideia, é dessa necessidade que a gente tem de colocar na nossa mente. A gente reclama do sofrimento, do trabalho, mas é através dele que nós vamos encontrar a nossa melhoria. O nosso entendimento de que eu estou com ele porque eu tenho alguns defeitos, algumas situações, algumas mazelas, algumas aparas que eu preciso, né? Algumas arestas que eu tenho que aparar, que eu tenho que acertar. Existe aprovação e faça mister não se entregar a ela. O espírito ordena e o corpo obedece. E a luta é o meio para o êxito na conquista da nossa vida melhor. Eu achei fantástico esse trechinho. Emmanuel é assim... Psicografia do Chico. Psicografia do Chico. Mentorzão, né? E o mentor do Chico, que foi por muito tempo, né? Quem dera todos nós tivéssemos um mentor nessa altura. Como o Chico teve Emmanuel, o Divaldo... temos os nossos na medida do nosso merecimento, né? Tem o Emílio Miranda, né? Mas eu acredito que ao merecimento de cada um tem o seu. Exatamente. Pode não ser um Emmanuel, mas talvez nós não temos uma capacidade de receber também, né? E de ter um Emmanuel. Ainda não. Talvez num futuro nós tenhamos mentores como o Emmanuel a cada um de nós. Então, nós temos o que nós precisamos. Assim Chico falou, cada um tem o que merece. Então, nós temos o que merecemos. Assim como, né, já fala-se que o Emmanuel já está encarnado, né? Ele já está encarnado e quem será o seu mentor? O Chico. Então, o Chico já está tendo o merecimento de ser um mentor
daquele que o orientou na doutrina dos espíritos. Veja como é que funciona a coisa, né? Hoje nós estamos Mas aí do lado também de tem cá. um karma entre os dois. É. Aí também tem uma Sim. situação entre os dois espíritos, não é? Sim, Que se conscientizaram que ambos têm que ajudar um ao outro. Assim como médiums recebe aqueles mentores para ajudar num círculo de tratamento, num círculo de obsessão, mas que num futuro um vai ser mentor do outro, um vai ajudar ao outro. é verdade. Essa é a intenção sempre. Estamos quase na hora do encerramento, né? Você quer ler aquela mensagenzinha que tem no final do texto, ali no teu evangelho? Eu achei bastante Verdade. interessante, né? Essa é Tem uma mensagem uma anotação do Allan aqui. Kardec, né? Isso, tem uma anotação do Kardec aqui embaixo, né? O presente é visto como uma soma do passado e como um ponto de partida para mudanças. Esta é a outra referência para a teologia espírita. As tendências negativas e inferiores da alma devem se tornar o centro de nossos esforços de superação. O esquecimento é bênção e auxílio cedido pela bondade divina que nos coloca no melhor educandário da alma para que superemos a nós mesmos e possamos construir o mundo novo. Então, caiu assim como uma luva tudo isso. O esquecimento é uma bênção e não um castigo e nem um erro da divindade do nosso Criador, não é. Se ele é perfeito, é uma perfeição isso. E é uma ajuda a todos nós. Ninguém está no lugar errado. Não Todos estamos onde precisamos Tá tudo muito estar, com certo. quem precisamos estar, né? E aprendendo aquilo que precisamos aprender. Né? Então, vamos encerrar? Não esquecendo, né, que quarta-feira teremos a nossa live com O o Ricardo Ricardo e o Eduardo. e o Eduardo. Muito legal, tá? Que será Muito feita bons através do Face. cantores, né? Como propagadores da doutrina espírita, e histórias de vida deles é fantástico. Vieram com Maravilhoso. missão também, né? Vieram com uma missão. Vieram com missão também. Através do dom da voz, né? De cantarem e passarem a doutrina pra gente, né? Então, você faz o encerramento? Então vamos elevando o nosso pensamento em Jesus, claro, nesse momento de que precisamos de ajuda, precisamos de incentivo dos nossos mentores e amigos. A espiritualidade trabalha incessantemente, ela não tira folga, ela não tira férias, ela não tira repouso, ela não tira nada disso, ela está alerta, ela está de prontidão a tudo e a todos nós, ao nosso planeta inteiro. Não é o Brasil uma exceção ou um privilegiado, é a todos, né? Então nós agradecemos de todo o nosso coração a espiritualidade em peso toda a postos, né? E ajudando a todos nós. Nosso Mestre Jesus, que nos deixou os ensinamentos, que possamos nos agarrar, nos firmar, né? Nesses ensinamentos, que não quer nos deixar, não é para nos deixar bobos ou estacionados ou parados, mas é sim para nos alavancar, nos incentivar a crescer, a ver com outros olhos tudo o que nos acontece. Então agradecemos com todo o nosso coração, né? Agradecemos ao nosso querido Pai Celestial a oportunidade de estar vivos também, né? Estamos aqui disseminando essa doutrina maravilhosa. Então, né? Vamos disseminar, vamos espalhar a todos que essa doutrina nos acolhe com todo entendimento. Obrigado a todos vocês,
Obrigado a todos que nos ouviram, nos deram essa oportunidade. Que Jesus ampare a todos e abençoe a todos vocês. Que tenham um bom dia, uma ótima semana. Bom dia e ótima semana a todos vocês. Graças Fiquem a Deus. com Deus. Fiquem na paz.